vai você aí na sua casa? Como vão vocês aqui? Como é bom estar em família, como é bom estar com a PIB Nova York, como é bom estar com a minha família de Deus, como é bom estar na sua casa, ainda que por meio de instrumentos virtuais, da tecnologia. Como é bom poder levar você a nossa presença, o nosso abraço, a nossa fé, nossa oração. Nós vamos orar juntos. Você da sua casa vai poder unir a sua fé à nossa, na nossa intercessão pela pátria, na nossa intercessão pelo Brasil, pelos profissionais de saúde, pelas pessoas que sofrem nesse momento de crise no país e no mundo. Vai poder adorar a Deus conosco. Você vai poder usar essa transmissão para fazer o seu culto na sua casa, com a sua família, com os seus filhos, com as pessoas que estiverem junto com você na sua casa. Nós vamos poder tributar aí do louvor que é próprio, é digno ao nome dele. Vamos poder adorar, vamos poder render graças a esse Deus. Amém? Nós vamos fazer isso com alegria, nós vamos fazer isso de coração. Nós queremos que você se sinta abraçado pela Primeira Igreja Batista da Nova York, que você sinta que nós estamos juntos agora e estamos juntos em adoração, em busca, em entrega, juntos ouvindo a palavra dele, juntos adorando o nome dele. Amém? Estamos aqui com o Paulinho, com o João, com a Clara, a Célia, a Ellen, a Iva e a Jéssica ali nos bastidores, na comissão técnica ali. Nós estamos fazendo essa transmissão para que de alguma forma você se sinta parte, se sinta presente conosco, sinta a nossa presença com você. Até por isso nós gravando do local, da nossa sede, você já sentir um pouquinho também do gostinho, né, de casa, porque a gente sabe que essa é a nossa casa, a gente sente esse lugar como um pedacinho de nós, né, um pedacinho da nossa casa, uma segunda casa nossa, né? E o mais importante é a gente saber que nós somos casa, eu e você, filhos de Deus, discípulos de Jesus, nós somos casa. E a primeira morada de Deus é nosso coração, somos nós. E se não é, a gente vai transmitir uma palavra para que você possa abrir o seu coração para ser também casa desse Jesus maravilhoso. Amém? Nós estamos em família, somos uma comunidade de fé, somos uma família de fé. A gente se abraça, ainda que seja os corações se abraçando, ainda que seja virtualmente, a gente se une, a gente ora, a gente louva, e não vai ser a distância, não vai ser uma crise que vai tirar de nós o nosso amor, o amor que está em nós, porque primeiramente ele veio de Jesus para nós, ele nos amou primeiro. E esse amor é que nos une, esse amor é que nos faz estar aqui, esse amor é que nos faz querer levar um pouquinho dessa presença e dessa busca da fé e do amor para você dentro de sua casa. Amém? Sinta-se nesse momento junto conosco, sinta-se dentro, não dentro aqui desse ambiente, mas sinta que você está com a igreja. A gente costuma dizer sempre assim, a gente não vai lá na igreja, como se a igreja fosse um lugar, as paredes, o teto, o salão. A igreja somos nós. Então, se você está aí na sua casa com alguém que é da igreja, se você está com a nossa presença, a nossa música, nosso canto, a nossa oração, nossa voz, nossa intenção, nosso coração aí junto com você, então que você sinta que agora você está na igreja e com a igreja, porque a igreja somos nós aqui, a igreja são vocês aí, e nós estamos juntos agora, e como igreja vamos buscar a Deus, vamos ouvir de Deus, e vamos falar com Deus, e vamos adorar a Deus. Amém? Vamos adorar.
Agradecemos a Deus por essa misericórdia que dura para sempre. Essa misericórdia que se renova todas as manhãs. Glória ao teu nome, Senhor. Essa misericórdia que nos dá vida, mesmo em meio ao caos. Mas o caos não surpreende Deus. Porque o nosso Deus é grande. O nosso Deus é tremendo e nós podemos glorificar o nome dele. Essa graça que é tremenda, essa graça que nos envolve e que faz tudo o que nós necessitamos. Nós glorificamos o nome do nosso Deus. Nós vamos meditar em alguns textos, não vou chamar exatamente de um sermão, de uma pregação, mas eu quero ler alguns textos e refletir um pouquinho com vocês. Algumas coisas eu já tenho pensado há mais tempo e já tenho dito, e tenho pensado e orado, e Deus tem falado algumas coisas comigo. Algumas coisas que eu vou dizer aqui são até coisas que Deus tem falado comigo através de outros pastores, né? E a gente, nesse tempo de muitos pastores e muitas igrejas usando as redes sociais, a gente acaba ouvindo muitas coisas e às vezes não sabe nem de onde, de quem, porque está passando o dedo ali na tela do celular e está rolando o mouse e às vezes esquece até de quem que falou, mas algumas coisas aqui foram coisas que eu ouvi, que parece que foi Deus falando assim, era isso, você está entendendo agora? Deus falando comigo, me dando respostas de coisas até de lá de trás. E eu já tenho adiantado algumas impressões à PIB Nova York, através do grupo do WhatsApp, através de áudios, para quem está acompanhando aí pelo Facebook ou pelo YouTube, pelo Instagram. Tem coisas que eu trato e que eu falo com as minhas ovelhas, que é só para elas, ou num áudio privado, ou numa chamada de vídeo, ou às vezes no grupo de WhatsApp, né? Então, são só as coisas que foram ao público, as coisas que a gente fala, não, a gente tem o nosso grupinho lá também, onde tem coisas que fica só no grupinho mesmo do WhatsApp. E então tem coisas que eu já tenho apresentado, algumas impressões que eu já tenho apresentado e outras que eu vou tentar amarrar de uma forma agora junto com esses 3 textos bíblicos. Primeiro eu vou ler os 3 textos e depois eu vou conversar um pouquinho sobre eles. O primeiro deles é em Marcos. Se você quiser abrir aí, Marcos 5, eu vou ler do 18 ao 20. E enquanto você está procurando, você aqui comigo e você também que está na sua casa, eu vou adiantar o contexto, que é Jesus chega na região que ele chama de Gerazenos, e lá Jesus se encontra com um homem que estava completamente transtornado, refém do maligno, de um espírito imundo, que vivia nos sepulcros e vivia uma vida lastimável. Jesus limpa esse homem, transforma a vida desse homem, e aí acontece que, a partir do versículo 14, o povo da cidade encontrou esse homem, a quem Jesus tinha purificado, transformado a vida dele. O povo da cidade encontra esse homem, diz o versículo 15, assentado, vestido e em perfeito juízo. Foi assim que as pessoas encontraram esse homem depois do encontro dele com Jesus. E aí no versículo 18, diz assim: quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para a sua casa, para a sua família, e anuncie-lhe quanto o Senhor fez por você
e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Esse é o primeiro texto. Depois eu volto nele, mas acho que ficou muito claro, né? Ele foi transformado pelo seu encontro com Jesus, pela obra de Jesus na vida dele. E aí, quando Jesus ia pegar o barco para atravessar para o outro lado, ele pede para seguir, para acompanhar Jesus. E Jesus não deixa, dá uma outra missão para ele. Agora leia comigo Atos 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Versículo 1. Versículo 1. Aliás, se a gente voltar aqui, meu olho correu um pouquinho para trás aí, no capítulo 2, versículo 46, diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se, onde? No pátio do templo, e partiam o pão, onde? Em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Parece estatística de Covid, né? Diariamente acrescentando números. Alguns dirão agora humor negro. Atos 3:1, que é o que eu quero chamar a atenção de vocês, de cima é para dizer que eles se reuniam no templo e também nas suas casas. Atos 3:1, certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração às 3 horas da tarde. Tinha um ritual, um horário marcado ali, uma atividade fixa deles, né, regular, sistematizada, e Pedro e João estavam indo para lá, simples assim, para o templo. Bom, agora Atos capítulo 8, aliás. Enquanto você procura aí, deve estar pertinho, se você abriu em Atos 3, está pertinho, Atos 8. O contexto de Atos 8 é a continuação do que nos traz o capítulo 7, que é a morte de Estevão. Capítulo 7, Estevão é levado diante de um tribunal ali, de algumas pessoas, para prestar contas de algumas coisas e explicar, e ele dá o testemunho da fé dele em Jesus e da ressurreição de Jesus. Domingo passado foi Páscoa, domingo retrasado, né? Foi Páscoa. Passado mesmo? Passado. A gente até perde noção, né, Clara? Então acontece o testemunho de Estevão, o apedrejamento a partir do versículo 54, e aí o capítulo 8 de Atos abre dizendo que Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Aparece Saulo de Tarso, depois conhecido como Paulo, né? O apóstolo Paulo. Aqui ainda não era o apóstolo. Aparece ele aqui na narrativa de Lucas, no livro de Atos, pela primeira vez, consentindo na morte de Estevão. E aí o texto vai dizer da perseguição e dispersão da igreja, aqui no capítulo 8. E diz assim: naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja. Olha a palavra aí, a eclesia, os chamados, em Jerusalém, contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos para regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem.
E aí, a partir desse versículo 5, começa a dar um dos exemplos dessa dispersão de pregar por onde quer que fossem, e conta a história de Filipe indo para Samaria, e lá anunciando Cristo, na região da Samaria, a um povo, a uma gente que tinha uma origem comum com os judeus, mas que eram inimigos dos judeus já há muito tempo, há muitas gerações. Bom, eu quero ficar por aqui. Quero comentar um pouquinho de cada um e fazer uma amarração desses textos dentro do que eu quero refletir com vocês, e que você, PIB Nova York, em sua casa, você de outra igreja em sua casa, também pode refletir comigo. Capítulo 3, capítulo 5 de Marcos, nós temos um homem que, depois de ter sido transformado por Jesus, depois de ter tido a experiência dele com Jesus, ele quer ser um seguidor de Jesus ali, participando da pequena igrejinha de Jesus, entrar no barco com ele, ir para o outro lado e pregar onde quer que Jesus estivesse pregando. Mas Jesus não queria isso para ele. Jesus tinha outro lugar para ele, tinha outra missão para ele. E aí Jesus fala para ele, não, você não vai me acompanhar. Volta para sua casa, vai para sua casa e vai falar na sua casa tudo aquilo que eu fiz por você, tudo aquilo que você experimentou da minha parte na sua vida. E aí ele foi, e diz o versículo seguinte, que aí ele fez isso, ele foi para a casa dele, e na casa dele foi anunciar os seus, da sua casa. Só que a notícia deve ter começado a correr, né? E diz o texto que não somente ali na casa dele, de dentro, e a família dele, mas toda aquela região ao redor, chamada Decápolis, começou a ouvir por meio dele aquilo que Jesus poderia fazer na vida de alguém. A mudança de vida dele, que foi uma mudança tremenda. Foi uma mudança incrível. Leia o restante do capítulo. Você está com tempo, tá? Você está de quarentena? Leia o restante do capítulo, recorda a história. Aquele homem, para aquele primeiro homem, Jesus disse, vai para casa. Não, eu quero te seguir, vai fazer minha obra, minha vontade, vai estar comigo, vai estar com o meu evangelho, vai estar me agradando, vai estar testemunhando, vai estar pregando, vai estar fazendo a mesma coisa que eu vou estar fazendo com os meus 12 aqui, lá do outro lado da lagoa. Aqui em Belo Horizonte a gente tem esse negócio do outro lado da lagoa, né? A gente sabe, né? O pessoal do outro lado da lagoa, Atlético e Cruzeiro, ficam em lados opostos. Aquilo que você vai estar fazendo do outro lado da lagoa, Paulinho, você vai cortar essa, Paulinho? Não corta não, Paulinho. Aquilo que você pode fazer, que a gente vai estar fazendo do outro lado da lagoa, você vai fazer desse lado da lagoa. E você vai fazer começando pela sua casa. Você vai testemunhar dentro da sua casa, para a sua família, aquilo que eu, Jesus, posso fazer na sua vida. Jesus não deixou ele seguir. Lá no capítulo 3 de Atos, a gente já vê Pedro e João indo para o templo. Mas antes, dizendo que a igreja ela tinha esse costume mesmo, ela ia se reunir no templo e também nas casas. Faziam as duas coisas, no templo e nas casas. Tem o lugar do templo na vida da gente e tem o lugar da casa. A gente pode cultuar no templo, a gente pode ter os encontros marcados. Era a hora, qual que é a hora mesmo que fala lá? Hora sexta, hora nona, não sei, que fala aí? Já esqueci. Às 3h da tarde. E tem o dia a dia em casa. Tem a nossa devoção particular. Tem o nosso, ao acordar, ao se deitar, ao andar pelo caminho, lá de Deuteronômio 6, não é? O no indo da vida, no cotidiano, no viver diário. E aí, no capítulo 7, a gente encontra uma outra informação importante. Capítulo 7 para o capítulo 8, eles são centrais. Tem um fato aqui que é central na história de Atos dos Apóstolos, que é a história da igreja, da expansão da igreja pós-ressurreição. Jesus tinha, quando ele foi elevado aos céus,
na despedida dele aqui dos seus discípulos, ele falou para eles: fiquem aqui em Jerusalém. Eu vou parafrasear aqui, por favor, vocês vão entender porque vocês são inteligentes. Imagine Jesus dizendo assim: sabe aqueles textos que eu expliquei para vocês nos últimos capítulos de Mateus? Lá de João 14 para frente, até João 17, sabe aqueles negócios que eu disse que ia acontecer, e que depois que eu enviaria o outro Consolador, que ele seria isso para vocês? Então, fiquem em Jerusalém e aguardem, porque vai chegar, vai acontecer. E aí os discípulos ficaram em Jerusalém do jeitinho que Jesus ordenou, e em Jerusalém eles estavam, e em Jerusalém se reuniam e se encontravam. E em Jerusalém aconteceu em Atos 2, a igreja estava funcionando, fazendo assembleias, nós tivemos reuniões, até assembleia, tudo isso antes, de Atos 8. Vivendo a vida deles normalmente, e aí escolheram um novo apóstolo, e aí vem o dia que Jesus tinha falado que ia acontecer, que foi a chegada do Consolador, do Espírito. Isso está registrado em Atos 2, um marco na história da igreja. Acontece a descida do Espírito Santo, e aí Jesus tinha dito para eles: fiquem em Jerusalém, para esse dia que está no nosso Atos 2. Só que de Atos 2 até Atos 8, aconteceu algumas coisas, e o tempo foi passando, e o pessoal está pregando, e vai para o templo, e adora, e vai e conversam com os judeus, explicando aos judeus que tudo aquilo que é próprio do ensino judaico, da Bíblia judaica, que era a Bíblia que eles tinham até então, o Antigo Testamento, e das tradições e das festas, olha, tudo isso aconteceu, e o Messias veio, e é Jesus de Nazaré, e ele está vivo. Não é Jesus porque Jesus morreu, não é Jesus o filho de Davi porque Jesus morreu. E eles dizendo: o reino é outro, e Jesus está vivo, e a gente viu. Eu vi um monte de gente, nessa altura já tinham tido centenas de pessoas que tinham visto e que eram testemunhas de que Jesus havia ressuscitado e estava vivo, e de que ele era o Messias. Haviam muitas testemunhas e familiares dessas testemunhas que acreditavam piamente neles, nos seus pais, nos seus irmãos, nos seus avós, nos seus esposos, nas esposas, que diziam que atestavam ter visto Jesus. Não foram só os discípulos e aquelas mulheres lá no jardim que viram Jesus. Foram muita gente. Muita gente. Aliás, os discípulos não eram só 12, o do colegiado apostólico. Tinham vários outros discípulos, chamados discípulos também, que não estavam contados entre os 12 daquele colégio de Jesus. E, além dos discípulos, muitas pessoas, homens e mulheres, viram Jesus durante aquele tempo entre a ressurreição e a assunção de Jesus. E a igreja continuava em Jerusalém. A igreja continuava em Jerusalém. E Jesus tinha dito para eles: vão por todo o mundo, façam discípulos entre as pessoas de todas as nações. E indo, o ide aqui, que é um gerúndio lá na forma grega, enquanto vocês estiverem indo, que é no vivendo da vida e no indo pelo mundo, preguem o evangelho, e não é só aos judeus não, viu? A toda criatura, a todo mundo, a todos os povos. E aí está a igreja em Jerusalém. De Atos 2 até Atos 8, a igreja está em Jerusalém. Um monte de coisa acontecendo e a igreja está em Jerusalém. Aí acontece a perseguição. Aí começa a perseguição. Aí começam os povos, os judeus mais zelosos, de um ensino judaico, que eram os zelotes, que diziam que tinham que ter o mesmo zelo de Finéias, lá do Antigo Testamento, que por ter matado uma pessoa que tinha descumprido um princípio, uma ordem, lhe foi imputado, aquilo lhe foi acreditado, lhe imputado como justiça, Aí eles
achavam que tinham que ter esse mesmo zelo. E aí, nós temos que purificar nossa fé, nosso costume, nossa tradição, nosso povo, nossa religião, nossas sinagogas, o nosso templo, dessas coisas, dessa contaminação desses seguidores de Jesus. Como? Vamos acabar com eles. Começou a perseguição, e aí Estevão, ele foi apedrejado. Depois a gente viu Tiago, um dos 12, que foi degolado, foi logo no iniciozinho da perseguição, dos primeiros ali também, entre os discípulos, se não o primeiro. E aí, o capítulo 8 vai abrir dizendo que, por causa daquilo, a igreja se dispersou, e a igreja foi fazer aquilo que Jesus tinha dito lá atrás que era para fazer. Jesus tinha dito: fiquem em Jerusalém, porque aguardem lá o cumprimento da promessa da volta do outro Consolador. Tá bom. E eles obedeceram direitinho, ficaram lá. Eu posso até imaginar, né? Alguém querendo sair da quarentena de Jerusalém. Não é? A quarentena em Jerusalém, fiquem de quarentena em Jerusalém. E aí, onde você vai? Eu vou ali. Não, não pode. Jesus falou que a gente tem que ficar aqui em Jerusalém esperando, vai acontecer alguma coisa. Não sei de que jeito que vai ser, não, mas vai acontecer um negócio aí, e deve ter a ver com aquele negócio do outro Consolador que ele falou lá em João 16. E aí, não, eu vou ali, mas eu volto rapidinho, vai de máscara e volta logo. Ficaram, obedeceram à quarentena, mas veio o Espírito Santo e eles continuaram lá. Esqueceram do vão, esqueceram do indo da vida, e esqueceram do ide por todo mundo. E aí, quando vem a perseguição, diz o texto que aí eles começaram a pregar não mais só aos judeus, e começaram a pregar não mais só em Jerusalém, e começaram a ter que se espalharem por causa da perseguição. E o capítulo 8 introduz isso que a gente vai ver acontecer no resto do livro de Atos e depois nas cartas de Paulo, não é? Que é a igreja se expandindo. E em poucos anos, todo o mundo antigo conhecido já tinha cristãos, tinham igrejas, tinham líderes, tinham pastores, tinham missionários, tinham igrejas livres, tinham igrejas perseguidas, por todo o mundo antigo conhecido em pouco tempo. A gente vivendo esse tempo agora, acho que esses textos e essas reflexões traz muito para a gente. Me ensina que tem o tempo de ficar em casa e de pregar em casa e de testemunhar para os nossos e de começar de dentro de casa com os nossos. Tem a hora de adorar em casa, de congregar em casa, de fazer da minha casa uma extensão da igreja. E tem a hora e o tempo e a ocasião para a gente vir ao templo e como igreja junto, eu e as outras casas, a minha família e as outras famílias servirem a Deus, adorarem a Deus juntos. E servirmos uns aos outros juntos. E cumprirmos juntos a nossa devoção com Deus e a nossa obra no mundo. Tem a hora de a gente avaliar o cenário e a gente desfrutar o melhor desse cenário. E que nem toda tragédia precisa ser só tragédia. A gente pode se adaptar ao cenário. A igreja de Jesus, as igrejas de Jesus também, as locais, elas devem se adaptar ao cenário e tirar o melhor possível da situação, da ocasião. Naquele momento que estava tudo confortável, o pessoal ficou ali em Jerusalém. Quando o negócio começou a ficar difícil, quando vieram as mortes, perseguição, esperaram primeiro, né? Porque às vezes a gente espera morrer o primeiro, né? Tudo a ver, não é? Ser humano parece que não muda nunca. Depois que morreu o primeiro, aí, opa, vamos fazer o seguinte, vamos para outro lugar? E aí o que a gente vai fazer em outro lugar? Ficar escondido? Não, nós vamos fundar igrejas e pregar o evangelho, e cultuar a Deus e adorar a Deus. Mas lá, se não tiver judeu lá, nós vamos pregar para judeu, para grego, para romano, para africano, para egípcio, para
para Macedônio, nós vamos pregar para quem tiver, porque esse era o propósito de Deus desde o princípio. Era esse. Mas antes estava lá a igreja, pregando só para judeus e só dentro de Jerusalém. Essa pandemia, ela está mexendo e ela vai mexer com os cristãos, com as igrejas. E eu espero que ela mexa muito com a gente. E eu espero que a gente tire o melhor dessa situação. E eu espero que ela nos tire de alguns confortos, que ela nos faça valorizar algumas coisas, que ela nos faça não gostar de algumas coisas e passar a valorizar outras coisas. Eu espero que, assim como a perseguição veio e a igreja... Foi melhor para a igreja aquela perseguição. Foi melhor. Espero que isso também aconteça com a igreja agora. Que ela se espalhe, que ela se expanda, que ela cresça, e que ela faça aquilo que Jesus estava dizendo o tempo todo para fazer e para ser, e que ela não estava sendo. E aí, pensando nisso, a mesma inquietação do pastor que eu disse, que falou uma coisa que ministrou muito, e eu não lembro agora quem foi. A mesma coisa, a mesma inquietação era a minha, e o mesmo consolo foi, a mesma palavra foi para mim. Compartilhei com vocês no meio de semana, né, de que eu estava pensando que como que Deus prepara o seu povo, e que Deus estava preparando a PIB Nova York, e nossas vidas e nossas famílias, os chefes de famílias, nós todos, para coisas que só Ele sabe, porque só Ele conhece passado, presente e futuro de uma forma perfeita. E Deus que sabe tudo estava nos preparando, e eu citei aqui, com vocês na live do meio de semana, de que temas de estudos, cursos e sermões, e séries de sermões e devocionais que fizemos, que estavam nos preparando para esse cenário de agora. E eu me lembro de algumas vezes de eu ter pregado aqui, de eu ter dito assim, anote isso, grave isso, decore isso, porque se isso não está acontecendo com você agora, isso vai acontecer em algum momento na sua vida. Lembram disso? De eu ter falado assim algumas vezes? E algumas coisas, até mesmo antes de eu chegar para pastorear PIB Nova York, algumas coisas já no meu ministério aqui, Deus tem nos chamado, e não é só PIB Nova York, eu acho que é uma restauração. Às vezes tem algumas pessoas que acham que eu sou romântico demais com isso, mas eu acredito que Deus nunca desistiu e nunca vai desistir da sua noiva, a sua igreja. A Bíblia nos diz que Ele está preparando ela para apresentá-la a Ele imaculada, branca, limpa, sem mancha, sem mácula, sem ruga, né? Não é assim que a Bíblia diz que Ele está trabalhando a noiva? Eu acredito que Deus está, mais que nunca, de alguns anos para cá, restaurando a igreja dele. Deus está fazendo uma obra de restauração da igreja dele há algumas décadas, depois de um tempo que a igreja foi missionária, só cresceu, só expandiu, numa pregação mais apologética, mais nós e eles, mais uma mudança de paradigma de religiosidade do que necessariamente de espiritualidade, e depois um tempo que a igreja parece ter perdido o caminho. E mesmo durante esse tempo de expansão numérica que a igreja viveu, alguns períodos na história da igreja, entre eles algumas décadas do século passado, falando de Brasil principalmente, mas ainda longe de alguns princípios e valores do cristianismo primitivo. Mas de algum tempo para cá, tem surgido muitos movimentos de Deus de restauração da sua igreja. Eu creio nisso. Eu creio nisso. E eu acho que nós podemos aproveitar esse momento de crise mundial e os reflexos que a gente nem sabe exatamente quais são, ou todos eles, quais serão, que culturais, no mundo, na sociedade, na vida humana, no pensamento humano, nas relações humanas e nas igrejas, de um modo geral, e na nossa igreja. A gente não sabe tudo ainda, mas a gente tem que aproveitar e tirar o melhor disso, e resgatar princípios e valores
dentro do projeto de Deus para a igreja dele e para as igrejas dele. E dentro disso que eu disse que Deus já vinha preparando a gente e falando com a gente, Deus está nos ensinando há algum tempo a viver para além dos limites e dos rigores de cerimônias, de um lugar, de um templo que para muitos é sagrado, de um lugar que parece que é o santo dos santos dos judeus, ainda que tem uma cortina. Tem muita gente que trata os templos ou as sedes das igrejas assim, né? Para fora dos misticismos que a gente costuma ter, para fora das amarras que às vezes a religião costuma ter, para fora do legalismo, para fora da mera religiosidade por religiosidade, sem nenhuma espiritualidade. A gente tem falado isso aqui sempre. E a gente tem ensinado as pessoas e dado cursos para ensinar para todos, crianças, adolescentes, jovens, adultos e os idosos, a viver a vida devocional em suas casas, a buscar a Deus em suas casas, a viver o Evangelho em suas casas, a viver o Evangelho lá no trabalho, lá na empresa, lá no carro, lá no trânsito, lá na profissão, lá dentro da escola, na sala de aula, né? Dirigindo, no supermercado, na padaria, no seu emprego, no ônibus, né? No coração, na vida, no caráter, né? E não apenas na expressão religiosa de domingo, não apenas na expressão religiosa da hora que a gente está com o outro irmão ou com o pastor perto, não apenas no horário do culto da EBD ou no horário do culto de oração ou no horário do cultão de domingo de noite. A gente tem ensinado e pedido e insistido e apelado para que as pessoas aprendam a compreender o Evangelho, a viver o Evangelho em suas vidas, o Evangelho na vida, o Evangelho no cotidiano, o Evangelho nas relações, o Evangelho no casamento, o Evangelho na família, o Evangelho no trabalho. E que então, vivendo esse Evangelho, preguem esse Evangelho, compartilhem esse Evangelho, tanto em palavras, na pregação, no compartilhar de uma mensagem, como com a própria vida, com o próprio viver. Quando a gente, de repente, fica, não sei nem quanto tempo, né? 1 mês, 2 meses, 3 meses, que a gente está ficando e que vai ficar ainda sem cultos, quando a gente começa a voltar com os cultos, mas depois esses cultos não serão os mesmos, terão uma série de normas e alguns eventos, alguns tipos de encontros a gente não vai poder fazer tão cedo. Alguns tamanhos de aglomeração a gente vai poder fazer tão cedo. Alguns programas que a gente costuma fazer, a gente não vai poder fazer tão cedo. Por exemplo, hoje a gente deveria estar chegando nesse horário, né? Está todo mundo chegando em casa cansado do nosso passeio no sítio lá em Sete Lagoas. E não aconteceu. E uma coisa assim não vai poder acontecer por agora. Quando a gente está vivendo um tempo em que algumas dessas coisas não estão acontecendo, quando a gente tira isso da nossa vida como igreja, e da nossa vida particular, da minha vida, da sua vida, Ellen, da sua vida, Jéssica, da sua vida, você que me escuta em casa, tiramos o cultão, tiramos o encontro, não sei de quê, tiramos o café da manhã, uma mesa cheia de alimento e que um monte de gente roda e pega aqui, pega ali, não pode porque está em desacordo com as instruções sanitárias. A gente não pode fazer um pequeno grupo na sala da casa do irmão fulano, da irmã ciclana, porque lá tem 3 metros quadrados, 2 metros quadrados, e a gente não pode reunir com 15 pessoas na casa dessa irmã. A gente não pode fazer o churrasquinho na casa de não sei quem. Se for na casa de não sei quem, lá pode, mas tem que ir no máximo não sei quantas pessoas e tal. E só a partir de tal data, porque o irmão tem X anos de idade. Quando a gente tira o domingo à noite das nossas vidas,
O que é que sobra? Se a gente é discípulo de Jesus, se a gente encarnou em nós a missão de Jesus, se a gente vive na nossa vida o Evangelho de Jesus, continua tudo, sobra um monte de coisas. Mas se a nossa vida se restringe a isso, e se a nossa igreja se restringe a isso, ou se a sua fé cristã, se a sua vivência cristã, se a sua forma de viver, a sua religiosidade, a sua espiritualidade, se resume a isso, então quando a gente tirou isso, não sobrou mais nada. Sobra nada. O que sobrou? Nada. Por isso que nós estamos tendo com tudo isso agora a oportunidade de viver e praticar coisas, princípios, valores, crenças, métodos que a gente está ensinando e martelando na Bíblia, à luz da Bíblia, já há muito tempo. Alguns desses princípios, antes de eu chegar aqui na igreja, eu cheguei e já encontrei pessoas ensinando e vivendo aqui, e ensinando isso. Agora é hora então da gente mostrar isso, da gente viver isso, da gente viver o Evangelho na vida, o Evangelho puro e simples na vida. Da gente viver o Evangelho dentro do casamento, dentro de casa, dentro do ônibus, no trânsito, como dirigindo, pilotando moto, fazendo entrega, atendendo o cliente, atendendo o paciente, despachando no escritório, costurando, comprando na padaria, vendendo no supermercado. Está na hora. É a oportunidade que Deus está mostrando a gente que, para além dos limites de um templo, de um horário fixo, de um encontro, do cultão de domingo à noite, ou de uma estrutura rígida, tem o Evangelho de Jesus que a gente tem que viver na vida. Tem uma vida devocional que a gente tem que viver, nós, eu e Deus, quando não tem ninguém olhando, ou quando só está minha casa olhando. E tem o compartilhar do Evangelho onde a gente estiver e no indo da vida, e com o instrumento que a gente tiver. Quando tentaram perseguir aquela igreja, aí que ela se espalhou e começou a pregar. E por onde foi, pregou, e por onde foi, ela era igreja, e ela se expandiu como igreja, e ela pregou o Evangelho de Cristo como igreja. Deus está chamando eu e você que já aprendemos que o Evangelho é muito mais que isso, e que a vida com Deus e com Jesus, e ser discípulo de Jesus, e ser igreja de Jesus, é muito mais que isso. Já aprendemos o Evangelho na vida. Para nós, Ele está nos dando a oportunidade de mostrar que é o Evangelho na vida mesmo. E para você que não está ou não estava vivendo assim, que quando tirou, não sobrou nada. Tirou o culto, não sobrou nada. Tirou o encontro da igreja, o que sobrou de espiritual, de religioso, de cristão, de igreja na sua vida? Nada. É porque tem alguma coisa muito errada, e não é com a igreja, não é com a instituição, não é com o nome batista, pentecostal, de não sei o quê, presbiteriano, metodista, católico, não é com estrutura religiosa, não é com a estrutura, não é com a igreja local a que você pertence, não é com o seu pastor, não é com o professor da sua escola, não é com o seu líder de jovens, com o seu líder de senhoras, com o seu líder de homens, é com você. Mas Ele está chamando você para entender que Ele perpassa tudo isso, e Ele está chamando e convidando você para viver com Ele na sua devoção particular e viver com Ele o Evangelho na vida. Viver na vida, na sua vida, para então você poder sair e pregar e compartilhar para um montão de gente. Aliás, talvez seja isso que Deus esteja querendo agora, mais que nunca ensinar todos nós a vivermos o Evangelho na vida e dentro de nossas casas, e na nossa devoção particular, no nosso caráter, para que então, quando tudo isso, aliás, já falei, né, tá na moda, né? Quando tudo isso passar, a gente poder contaminar
Nova York, Comerciário, Jardim Europa, Esplendor, Bom Sucesso, Serra Verde, Minas Caixa, Novo Letícia, com esse evangelho de Jesus. Usar essa situação a nosso favor, tirar o melhor dela, nos adaptar a ela. Essa mesma igreja que foi perseguida aqui, depois ela foi se reunir nas catatumbas de Roma, e depois, quando Constantino oficializou a igreja, ela foi se reunir no palácio junto com o imperador, e depois ela foi perseguida de novo, e depois ela tem lugares onde ela volta para os palácios, em outros lugares onde até hoje ela é perseguida, se reúne nos subsolos. Essa igreja de Jesus, ela tem essa capacidade de se adaptar e de crescer. Mas talvez neste momento, e sempre que for possível, e naquelas cidades onde a quarentena ainda está mais intensa que aqui em Belo Horizonte, você que é de outra cidade está me ouvindo, ou de outro país, ou se aqui em Belo Horizonte, daqui a pouco a gente tiver uma situação que mudar e que esse pico epidêmico que parece que não chega nunca, e se ele chegar e a situação mudar muito aqui para as nossas igrejas, aqui também em Belo Horizonte, e esse cenário assim de limites da igreja crescer e se expandir no calendário durante o ano, talvez seja tempo da gente pensar como Jesus e a instrução que ele deu para aquele homem Gerazeno, e entender que tem a hora de expandir, de atravessar o lago e de ir para os confins da terra, e tem a hora de ir para a sua casa, e na sua casa viver o evangelho, pregar o evangelho na sua casa, dentro da sua casa, para os seus. E eu quero muito que a gente possa fazer, e eu espero, e eu estou nessa expectativa, assim, de que mais tempo para frente nós vamos colher frutos, inclusive numéricos, vidas transformadas, salvas, batizadas, acrescidas à igreja, por meio dessa situação toda. Mas que eu quero também que a gente testemunhe e viva o evangelho dentro de casa. Eu e Deus, você e sua família e Deus, e você que ainda tem alguém da sua família que ainda não se entregou a Jesus, que você, como aquele homem, compartilhe o que Jesus faz na vida de alguém dentro da sua casa. Vai chegar o momento da gente se expandir. Enquanto a gente não vai com as pernas, a gente vai com as mídias, mas vamos pregar esse evangelho. Mas vamos viver ele na vida. Vamos aos confins da terra, mas vamos viver na vida. Vamos nos reunir no templo, mas esse lugar não é sagrado. Vamos nos reunir também nas casas. Vamos salvar o vizinho, vamos salvar o país XYZ, vamos salvar nossa família também. Salve sua família. Pregue para sua família. E quando isso passar, viu, o templo não é importante, igreja não é importante. Não, é importante, não tem gente sentindo saudade aí? Não tem? Pedro e João, naquela hora, eles não foram lá para o templo? É importante também. No meio de semana eu também trouxe uma outra meditação, baseada lá em Bonhoeffer, sobre a graça da comunhão e da comunhão dentro da igreja. Tudo tem o seu lugar, tudo tem a sua importância. Amém? Igreja, vamos crescer com tudo isso. Vamos aproveitar as oportunidades que Cristo está nos dando de fazer mudanças. E a mais importante delas é viver o evangelho na vida, a começar dentro de nossas casas. E então nos prepararmos para expandir esse evangelho a todo mundo. E esse evangelho não pode ficar só dentro dessas 4 paredes aqui. Esse evangelho tem que alcançar as centenas ou milhares de lares que estão ao nosso redor, que sequer sabem que existe uma igreja nessa rua. E esse evangelho tem que chegar até eles em ações e em palavras, não só em palavras. Amém? Para finalizar,
Eu quero compartilhar rapidinho com você que me ouve em casa, que de repente ainda não entregou a sua vida para Jesus. Talvez nem crê em Jesus. Talvez nem crê nessa história de que Jesus é Deus, se fez homem e morreu, mas ressuscitou e está vivo. Aqui, ressuscitar? Claro que não. Acho que aquela história dos romanos deve ser verdadeira. Alguém foi lá de noite, rolou a pedra e roubou o corpo, né? E contaram essa lorota aí. O texto que nós lemos está dizendo exatamente de uma igreja, de pessoas e de as primeiras pessoas, dentre milhões de pessoas ao longo da história, que morreram. Até nesse século nós temos pessoas, nós ainda estamos em 2020, início do século, pessoas morrendo e que já morreram, e que morreram desde aqui, começou aqui, por acreditar e por pregar a ressurreição de Jesus, que Jesus está vivo. Nós não o vimos vivo em carne e osso, como Tomé, nós não o vimos, por isso que Jesus diz, bendito que não veio crer. Mas nesse texto aqui, nós estamos falando com aquelas primeiras testemunhas, com as testemunhas imediatas, testemunhas oculares, centenas, talvez milhares de pessoas que viram Jesus, ou que eram parentes próximos, pessoas de confiança daqueles que viram Jesus, e que estavam dizendo a todo mundo, é verdade, Jesus é o Messias que havia de vir, é o rei do reino que chegou, e ele está vivo, e eu creio nele. E nós temos que nos arrepender e nos entregar a ele. A mensagem era essa, arrependam-se, porque o reino chegou, e o rei é Jesus de Nazaré, que morreu e que ressuscitou, está vivo. Pergunto a você, por que que milhares de pessoas morreriam por uma mentira, e sabendo que é mentira? Porque eu e você hoje não vimos mesmo de verdade, mas aquelas pessoas viram, e morreram. Essa perseguição aqui, apedrejamento, espada, pessoas que foram feitas tochas vivas, lâmpadas em postes, que foram amarradas em estacas e passadas nelas substâncias, um tipo de betume, uma substância inflamável, e colocaram fogo para consumir lentamente, para servir de poste nas ruas escuras. Consegue imaginar isso? Entregue aos leões, tudo por causa de uma mentira, de uma invenção, quando bastava dizer, não, eu menti, eu inventei mesmo, eu não vi não. Mas morreram. E Estevão dizendo, eu vi, e foi apedrejado. Podia ter mudado de ideia na segunda pedra, na primeira pedra, mas ele permaneceu. Pessoas saindo de suas casas, abandonando suas casas, negócios, terras, família, e indo para longe, sabe-se lá para onde. Por quê? Porque estavam dizendo uma verdade, Jesus está vivo. Estou pregando essa verdade para você. Jesus está vivo. O rei chegou, e o rei é Jesus. Vem fazer parte desse reino também. Deus te abençoe. Senhor nosso Pai, nós agradecemos a Ti por esse momento, ó Pai. Senhor, como é bom ouvir a Tua palavra, podermos juntos, ó Pai, nessa comunhão, aprender do Senhor, aprender, ó Pai, a valorizar, ó Pai, momentos, ó Pai, que muitas vezes tínhamos, ó Pai, e não valorizamos, e agora podemos estar aqui, ó Pai, mesmo neste pequeno grupo, ó Pai, aprendendo do Senhor, louvando ao Senhor
E é isso que queremos fazer, ó Pai, te exaltar, te bendizer, pois o Senhor é digno de honra, de louvor, o Senhor é digno de culto, o Senhor é digno de ser adorado, ó Pai. Senhor Jesus, que esse momento que estamos vivendo, ó Pai, sirva, ó Pai, para nos fortalecer espiritualmente, que possamos, Senhor Jesus, nos render a Ti, voltar para o Senhor. Ó Senhor, quantas vezes, ó Pai, nós estávamos dispersos, Senhor Jesus, com tanta liberdade que tínhamos, ó Pai, e não valorizávamos, Senhor, momentos como estes, ó Pai, de comunhão com o Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, ó Pai, que nos ensina, ó Pai, que aqueles homens, ó Pai, saíram e pregavam a Tua palavra, ó Pai, por onde quer que iam, ó Pai, que eles falavam do Senhor nas suas casas, que eles falavam, ó Pai, por onde quer que andavam, e que nós possamos também, ó Pai, fazer isso, ó Pai. Que durante esse tempo, ó Pai, que estamos, ó Pai, nessa quarentena, que possamos, Senhor, nos render a Ti, aprender do Senhor, buscar ao Senhor, e que, assim que tudo isso passar, meu Pai, que nós não tenhamos medo de anunciar o Teu Evangelho. Ó Senhor, que a Tua palavra, ó Pai, alcance os corações, ó Pai, de tantas pessoas que estão sedentas de Ti, que precisam, ó Pai, conhecer o Senhor, meu Deus. Meu Deus, e que o Senhor fortaleça a Tua igreja, cada um dos meus irmãos nos seus lares, ó Pai, cada um de nós que estamos aqui neste dia. Ó Jesus, que nós possamos a cada dia estar, ó Pai, firmes no Senhor, crendo que o Senhor é governo sobre tudo, sobre todos, ó Pai, e que essa situação há de passar, e que logo nós poderemos, ó Pai, estarmos juntos, ó Pai, aqui, neste lugar, bendizendo ao Senhor, cultuando ao Senhor. Ó Senhor, nós queremos Te engrandecer, nós queremos Te adorar, pois o Senhor é digno, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Para quem não sabe, hoje, dia 18, dia 18 é o dia que nós estamos gravando aqui no templo. Só amanhã, só no domingo, você vai ver. Hoje você está vendo, porque hoje é domingo, mas isso foi gravado no sábado. E o outro dia que você for ver também, isso foi gravado no dia 18 de abril. E hoje é aniversário do pastor Marcelo Verdun, e a Igreja Batista Nova York não poderia deixar passar batido esse dia, essa data. A Ellen vai entregar. Cadê a Ellen? A Ellen sumiu, irmãos. A Ellen é muito lenta. Esse tempo de quarentena, ela tem ficado muito tempo em casa, então pegou um pezinho a mais. A Ellen, em nome da Igreja Nova York, vai entregar longe, né, que a gente não está podendo entregar, sem abraço, uma lembrancinha da PIB Nova York. Deus abençoe. Aqui, ó, o cotovelo pode, pastor, assim, ó. Deus abençoe. Depois passa o álcool. Deus abençoe, pastor, de todo carinho. Queríamos dar algo melhor, mas não tem loja aberta, não está tendo loja aberta para a gente comprar. Deus abençoe a vida do pastor. E a Igreja Batista do Nova York, que está aí atrás das câmeras, está aqui presenteando o pastor. Está representando aqui. Vamos orar? Obrigado, irmão. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa a vida do pastor Marcelo, mais um ano de vida que o Senhor concede a ele, que o Senhor seja com ele, com a sua família, todos os dias, Deus, da vida dele. Em especial nesses momentos, Deus, difíceis, Deus, que estamos passando, todos nós estamos passando, nunca, Deus, passamos por isso, ó Deus. Então, que o Senhor esteja cuidando do teu servo, cuidando das nossas vidas, cuidando da sua família, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por ele fazer parte da nossa família, da família PIB Nova York, e, ó Deus, estar conosco, pastoreando essa igreja, Deus, mesmo que virtualmente, ó Deus, mas a gente pode sentir o abraço, o carinho dele, em todos os instantes. Louvado seja o teu nome pela vida dele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe, irmãos.